Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão. Estamos juntos mais uma vez aqui, como comissão, para poder fiscalizar e investigar as obras públicas paradas aqui da nossa capital. Hoje nós temos um convidado, é preciso até deixar bem claro, através da imprensa presente, da TV Câmara, que o presidente da AMA, senhor Gilberto Marques Neto, ele foi convidado para essa sessão, porque não paira sobre ele, e nem sobre a sua administração direta, nenhuma suspeição em relação à obra específica que será investigada hoje nessa CEI. Então, eu mesmo, como presidente da CEI, entrei em contato com o secretário, que foi solícito, e, de imediato, se prontificou a estar aqui hoje para poder esclarecer algumas questões relacionadas à pasta da qual ele é presidente hoje, né? Reiterando, então, que não paira sobre o secretário Gilberto Neto nenhuma suspeição em relação ao Parque Ecológico Nova Esperança, que hoje nós vamos fiscalizar algumas questões relacionadas a esse parque. Queria agradecer a presença do vereador Vinícius Cerqueira, vereador delegado Eduardo Prado, relator, vereadora Priscila TJ também, a integrante titular dessa CEI. Os demais vereadores também foram comunicados previamente da sessão e devem comparecer a qualquer momento, portanto, podemos, com quórum suficiente, já dar abertura a esse expediente. Nós temos aqui duas atas que foram já assinadas pelos vereadores, ou seja, nem precisa, então, colocar em votação. Previamente já foram, né? Vamos colocar, então, em votação as atas anteriores das sessões in loco, né? Por sugestão do vereador Vinícius Cerqueira. Foram duas sessões in loco que fizemos, e, portanto, temos duas atas aqui para serem... Duas atas, né? Só para me certificar. Então, não há necessidade de discutir. Então, coloque em votação as duas atas. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente Gilberto Marques Neto, mesmo estando em condição de convidado, é importante que Vossa Senhoria possa comunicar seu nome completo e CPF para constar na ata dessa reunião. Bom dia, primeiro. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa CEI, vereador Alisson Lima. Cumprimento o vereador Eduardo Prado, grande amigo aí, colega e amigo de muita longa data, né? O vereador Vinícius Cerqueira, vice-presidente da Câmara, e a vereadora Priscila TJ. Meu nome é Gilberto Martins Marques Neto. CPF, por favor. CPF 946-023-011-34. Decorado já, né? Presidente, eu recebi informação ao longo desse mandato como vereador, e estamos avançando agora na condição de presidente dessa CEI, já foi até compartilhado para alguns colegas, daquele parque ecológico da região noroeste, localizado lá no Nova Esperança. Ele é um parque que surgiu de um projeto, na verdade, de um anseio da população há aproximadamente 10 anos, né? E aí ele foi projetado durante o mandato do ex-prefeito Paulo Garcia, uma obra que ficaria em torno de 14 milhões de reais, envolvendo 263 hectares, ou seja, uma área grande naquela região lá, que traria lazer, traria turismo ecológico, seria o maior parque dentro de área urbana da cidade, na época, foi até muito divulgado pela mídia. E esse parque ele foi sendo projetado aos poucos, segundo informações que eu fui atrás, inclusive conversei com seu chefe de gabinete, o senhor Ariovaldo. Por volta de 2012, teve a história da contrapartida do Shopping Passeio das Águas, né? O shopping assinou um TAC junto com o Ministério Público, com a Prefeitura de Goiânia, de R$ 1.920.000. Inclusive, nós temos comprovantes aqui desse TAC, o depósito dessa transferência eletrônica, por favor. Até gostaria de colocar aqui no telão para que a imprensa, para que os vereadores também pudessem, junto comigo, identificar essa transferência. Está lá comprovante de operação do Banco Itaú, é um TED, o nome Pátio Goiânia Shopping, que é a razão social do Shopping Passeio das Águas, nome do favorecido, Fundo Municipal do Meio Ambiente, aí tem a Caixa Econômica Federal, o valor
embaixo, R$1.920.000. Primeira pergunta que eu tenho para o senhor, presidente, é se o senhor tinha conhecimento desse TAC que foi assinado aí para a construção do Parque Ecológico Nova Esperança. Bem, muito bem falou o vereador Alisson Lima. Embora não seja um assunto que foi operacionalizado na nossa gestão, é de nosso interesse, vereador, dar esclarecimento, qualquer assunto que diz respeito à pasta. E, dessa forma, logo que o senhor nos procurou fazendo perguntas em relação a essa questão, nós procuramos tomar conhecimento, né, do máximo de detalhes possível. Inclusive, eu gostaria de explicar de uma forma assim, mais histórica, né, para ficar bastante bem entendido para todos. Ainda na gestão do prefeito Iris Rezende, no dia 26 de maio de 2008, foi feito um decreto, né, declarando de utilidade pública para fim de desapropriação as áreas situadas no setor Jardim Nova Esperança, né? E o prefeito Iris, sempre que eu ando com ele na região, inclusive em mutirões, 2 mutirões que aconteceram próximo daquela região, tendo o carro com ele, a gente passa sempre, ele toca no assunto. E outros momentos também, ele sempre toca, precisamos retomar lá e finalizar aquele Parque Nova Esperança. Então, ele tem essa preocupação de, nessa gestão dele, resolver essa questão do Parque Nova Esperança. Agora, em relação ao que aconteceu, passou por gestões anteriores, né, nós procuramos ver em relação ao que foi gasto, o que foi feito do compromisso que foi firmado TAC, né, com o Ministério Público, a AMA e os empreendedores do shopping. Do recurso que foi depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, foi utilizado apenas R$ 409 mil para desapropriações, que é o... Aqui está uma lista, né, dos imóveis. Dos imóveis. E foi passado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, para o Tesouro, no caso, para pagar em cumprimento do decreto. Quantos mil reais? R$ 409 mil. E, desapropriações. Em relação ao restante do recurso, ele permanece intocável. Ele está no Fundo Municipal do Meio Ambiente para justamente com essa finalidade. Ele não seria utilizado para outra finalidade. O que ocorre é que, como o senhor mesmo mencionou, é uma obra cara, um projeto que foi avaliado, você falou 14 milhões, para mim o conhecimento era de 12 milhões, né, que é uma obra ali, é uma ribanceira que tem exige um projeto de drenagem caro, e esse projeto do parque já está pronto, né, ele se encontra na GEPAC, que é a superintendência da Segov, que cuida dos projetos. E, inclusive, foi criada uma central de projetos dentro da GEPAC, buscando reunir o máximo de servidores da área de arquitetura e urbanismo para trabalhar nesses projetos. Inclusive, os nossos arquitetos, nossa equipe, os estagiários da AMA que trabalham com arquitetura e urbanismo, estão todos lá. Nós fizemos ordem de serviço para que eles ficassem lá na GEPAC, priorizando, porque lá eles têm todo o treinamento necessário, tem a Caixa, sempre faz as reciclagens com eles para desenvolver os projetos com a técnica necessária para aprovação, e eles têm lá toda a assessoria com projetistas, equipamentos, nós mandamos nossos equipamentos para lá também, e eles estão focados nos projetos dos parques que serão implantados nessa gestão do prefeito Iris Rezende. Esse projeto do Nova Esperança, a nossa conversa e a recomendação para o Júnior, que é o responsável lá pela superintendência, é desmembrar ele em etapas, o projeto em 2, para nós pleitearmos recursos com o governo federal, no Ministério de Integração Nacional e no Ministério das Cidades, para fazer a parte de drenagem e fazer a implantação do parque em si.
Presidente, nesse momento a AMA tem alguma frente de trabalho lá no parque? Em relação à manutenção do parque, não só neste parque, mas nos 38 parques implantados e nas áreas verdes do município, que nos compete a manutenção, a AMA vem fazendo, né, os trabalhos de manutenções em todos os parques e áreas verdes do município de Goiânia, na medida do possível, é claro. E nós, preocupados com isso, inclusive, firmamos uma parceria aí com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e o Sistema Penitenciário, viabilizando aí a contratação dos presos do semiaberto para trabalhar nessa função de manutenção dos parques. Nós já iniciamos com a equipe aí de 50 detentos e a intenção é ir aumentando de acordo com a necessidade para dar conta dessas demandas. Presidente, outra questão que eu queria levantar com o senhor é o seguinte, lá, independente da AMA ter executado desde o começo ou não, até eu conversei com o seu chefe de gabinete, lá hoje existe um parque, né? Um parque embrionário, um ponto de partida, mas tem um parque lá. Inclusive, nós temos fotos agora, eu queria que a minha assessoria colocasse, porque ali nós temos pista de corrida, nós temos bancos, nós temos iluminação, nós temos um espelho d'água que foi formado. Perdão, um espelho d'água que foi formado, ou seja, existe um parque ali. E eu fiz questão de trazer a foto, porque eu conheço a região, passo muito por ali, e tem uma certa estrutura. Aparelhos de ginástica, um espelho d'água, repito, uma pista de Cooper aparentemente com uma boa qualidade, os banquinhos, enfim. Uma pontinha ligando um lado do outro lago ali, ou seja, tem uma estrutura. Então, eu queria saber de Vossa Senhoria de onde veio isso tudo aqui. Uma obra foi feita ali. Ela pode ter sido feita até com parceria com empresas, porque surgiu essa informação, e eu queria até questionar o poder público para saber, a prefeitura, para saber se de fato foi feita uma obra com parceria com empresas, que a informação que eu tinha de imediato era de que essa obra foi feita em parceria da AMA com a Comurg e a antiga AMOB, né? Isso. CEMOB. Enfim, mas de onde que veio esse recurso, né? Quanto foi gasto ali? O senhor tem algum tipo de controle dessa obra? Foi passado algum tipo de informação para a tua pasta? Porque eu vejo que é impossível uma obra dessa dimensão, vereador Vinícius, ter sido feita a revelia, assim, vamos fazer com sobra de material, mas de que material, de que obra? Não, teve parceria. Que parceria? Quem foi que bancou? Quem foi que custeou isso aqui? Mão de obra, equipamentos públicos que foram montados. Eu acredito muito, presidente, nas parcerias público-privadas, mas ela tem critério. Ou pelo menos um relatório de gastos a prefeitura teria que apresentar em relação a essa obra, porque um aparelhamento foi feito ali. E isso não é algo que se faz com 5, 10 reais. Teve um custo. E eu queria saber se chegou a teu conhecimento alguma coisa nesse sentido da construção desse parque que foi feito lá, esse parque embrionário. Você praticamente perguntou e respondeu, né? O que eu sei é muito próximo do que você acabou de falar. Na verdade, lá foi feita uma parceria, né? Uma força-tarefa da AMA com a Comurg e a CEINFRA, na época, a MOB, né? Que é a Agência Municipal de Obras. Eu tomei conhecimento por informações dos ex-presidentes, que eu procurei saber. Esse assunto ele foram fases de 3 presidentes, né? Misair Lemes, o Pedro Henrique e a Gabriel. Depois do Pedro foi a Maísa. Isso. Então, os 3 participaram dessa fase aí. Mas o que me passaram é que realmente utilizaram alguma compensação de algum empreendimento que foi feito fora de todo esse TAC, desse planejamento que havia sido feito. Então, realmente, teve alguma compensação ambiental de algum empreendimento que foi utilizado nessas, vamos dizer assim, adiantamento de implantação lá, alguma parquinho, tudo que a gente viu aí que foi bem ilustrado na foto. Já eu considero uma questão de ordem para o vereador Vinícius, ainda em cima do assunto, mas o senhor não concorda comigo que é nocivo para o poder público construir um parque dessa dimensão, mesmo que ele seja um parque embrionário, né, ou seja, não é a totalidade do parque, mas é
É nocivo porque pode, de repente, até levantar suspeitas, indagações, questionamentos e lançar dúvidas sobre uma gestão, uma administração, porque ali nós temos muito recurso foi gasto ali. Não sei precisar quanto, mas muito recurso foi gasto ali. E isso era preciso, pelo menos, apresentar um relatório de gastos, né? Eu não sei se a necessidade de um processo efetivo, uma licitação, mas já que foi feita realmente de maneira com parceria com empresas da região, isso tinha que constar realmente quanto foi gasto, um relatório, enfim. Você não concorda comigo? Perfeitamente. Eu até gostaria de sugerir para essa SEI, para que fosse formulado por escrito todas as dúvidas, para que nós possamos levantar e apresentar essa comissão e prestar novos esclarecimentos com as dúvidas que forem levantadas. Eu vim aqui, dentro do possível, colocar o que nós, nesse curto espaço de tempo, conseguimos levantar. Apenas para deixar claro para a sociedade, através da TV Câmara e dos veículos de comunicação que se fazem presentes, mais uma vez que o presidente Gilberto ele veio para essa SEI na condição de convidado, né? Ele veio realmente por deferência ao trabalho que estamos fazendo aqui. Entrei em contato com ele previamente se prontificou a estar aqui nos respondendo. Eu continuo com muitas dúvidas e essas dúvidas, com certeza, não serão esclarecidas com a presença dele. Vamos precisar convidar aqui os ex-gestores da AMA para poder explicar o desenvolvimento dessa obra. É porque um parque foi construído ali, é um parque que teve gastos, né, recursos. Nós estamos diante da pior crise da história desse país em relação a político e administração pública. Nós precisamos, como vereadores dessa casa, e essa é uma das missões dessa SEI, tentar provocar o retorno dessas obras e também fazer com que, nos próximos anos, o poder público seja mais qualificado nos gastos, para que não tenha tanta obra parada, tanto desperdício, porque hoje, quando se pensa em obra pública nesse Brasil, automaticamente se associa à corrupção e desperdício do dinheiro público. Vereador Vinícius, o senhor pediu a parte, mas por uma questão de respeito à ordem de chegada, desde a primeira sessão, não, mas o vereador... falar sobre a questão, é uma questão de ordem mesmo. Não é sobre questão de ordem mesmo. Vereador Eduardo, você cede a parte para ele? É questão de ordem sobre justamente o que você falou. Então, eu acho que se ele falar mudar o tema, eu vou Tá. estar totalmente fora do contexto, certo? Concedido. Vereador, presidente Adson, na verdade é para tentar complementar aqui a resposta do presidente Gilberto, na qual eu quero complementar ele e também o senhor Eovaldo. É o seguinte, a SEI, a nossa SEI que está aqui, a SEI da Câmara Municipal implementa, é a SEI das obras paradas. Eu não estou entendendo aqui, a priori. Lá nós temos uma obra que foi construída. Você mostrou lá uma obra que ainda tem uma série ainda de questões que podem ser melhoradas naquele parque. Uma série de questões. Tem recurso para isso. E aí depois o presidente vai tocar lá os andamentos necessários para melhorar o Parque Nova Esperança, já que é uma verba carimbada de uma compensação ambiental que é para lá. Então, assim, eu não tô aqui vendo aqui qual que é o motivo da gente apurar o que foi construído. Né? Foi construído, é muito simples de explicar. A obra foi concluída, vereador? Não, a obra não foi concluída. Então, está parada. Não, mas aí o senhor está procurando, por que foi feito, o que aconteceu, por que está construído. Não, é por que ela não terminou. Aí eu acho que a obra não foi concluída. E ao não ser concluída, automaticamente nós temos que puxar todo o processo da obra. Se o senhor deixar eu falar, o senhor talvez vai entender meu raciocínio. Então, o que acontece? Todas as indagações do senhor, da onde que veio o recurso, o que foi feito, não sei o quê, eu vou responder, é muito simples. Todo processo licitatório de compra que tem na Secretaria de Infraestrutura, compra lá 800 toneladas de CBUQ. É para usar em diversas obras da cidade, de acordo com o que o gestor da pasta faz. A Prefeitura de Goiânia, ela tem maquinários locados para isso. Ela tem terras em algumas asilhas que podem fazer a obra, depende do gestor da época. Então, mas eu quero perguntar para Vossa Excelência na condição de engenheiro também. Não dá, a Prefeitura não teria como apresentar um relatório de gastos em relação a isso? Isso não foi apresentado para essa SEI, foi solicitado todos os gastos. Se o senhor deixar eu concluir meu raciocínio, talvez o senhor vai entender com propriedade. O que acontece? É simples, toda obra, comprou 800 toneladas de CBUQ. Toda obra tem um relatório lá na CEINFRA onde foi gasto esse material. Onde foi utilizado horas de máquina do contrato que é lá da Tecpav. Está lá o relatório onde estava tal máquina, tal dia, tudo isso tem. Então, a Prefeitura de Goiânia ela tem contratos vigentes para tocar as obras, independente de ter licitação ou não. Nós vamos precisar fazer uma readequação de um canteiro central.
A prefeitura tem maquinário, tem operário para isso e tem material para isso. Por exemplo, você mostrou ali 2 fotos, lixeiras, aquelas lixeiras que o senhor mostrou ali. A garagem da Comurg, ela confecciona aquelas lixeiras. Se o senhor fazer um requerimento aí agora e falar, não, eu quero que instale umas lixeiras lá, mais 50 lixeiras lá no Parque do Nova Esperança. Se o gestor achar que essa quantidade é razoável, ele vai lá instalar. Esse já tem um gasto, já está no orçamento daquela pasta. Por exemplo, o senhor mostrou lá um aparelho de ginástica. Esse aparelho de ginástica foi uma parceria que a prefeitura fez com um dos bancos aí, e foram 35 daqueles aparelhos destinados para a cidade de Goiânia. O gestor da época falou, eu quero que colocam lá no Parque Nova Esperança. Então é o seguinte, eu acho que a nossa pergunta para o presidente aqui, quais são as obras que estão paradas, de fato, precisando ser retomadas. E aí depois, na vez aqui, eu vou entrar lá no Brisas da Mata, eu vou entrar lá na Vila Ambiental, mas a pergunta para o presidente aqui, para perguntar de onde que veio aquele recurso, é muito óbvio. Desculpa. Aí nós estamos mudando o foco aqui do negócio. Óbvio, vereador, com todo respeito, mas cadê essas informações que não vieram para nós? Foi solicitado. O vereador, o orçamento do município... O que eu estou questionando é o seguinte, uma obra foi feita, um canteiro de obras foi executado lá e a prefeitura não apresentou esse relatório para a gente. Foi feito com parceria com o setor privado? Não teve. Qual parceria? Então não quer entender. O senhor não quer entender que eu estou falando para o senhor que tem vários contratos vigentes da prefeitura de fornecimento de material que a prefeitura resolveu utilizar lá no Parque Nova Esperança porque lá estava um mato. Então ele fez parte das obras que precisavam ser feitas e depois o presidente Gilberto... Então é algo que foi... Aquilo lá... Mas o tempo todo eu falei isso. Deixa então, eu me defender agora, porque a impressão... Não, deixa eu defender agora, porque a impressão que eu estou tendo é que eu estou levantando um questionamento aqui que ele não está sendo procedente. Vereador Vinícius, com todo respeito à Vossa Excelência, a vereadora Priscila TJ concorda com Vossa Excelência no questionamento, mas eu apresentei uma obra que é um projeto de 14 milhões, foi feita uma obra embrionária, teve gasto nessa obra e até agora os gastos não foram apresentados pela prefeitura para a suspeição sobre qualquer agente público em relação a isso. Presidente, qualquer agente público. Desculpa, mas aí o senhor não está querendo entender. Não. Por exemplo, onde que é a massa do tapa-buraco hoje? É um contrato de compra de toneladas de CBUQ. Se a prefeitura resolver pegar essa tonelada de CBUQ e fazer uma pista de Cooper aqui, ela vereador, pode fazer. Você é engenheiro. Tecnicamente, você está falando agora que explicações plausíveis de como a prefeitura gastou, quanto foi gasto ali. Só isso que eu quero saber. Aí o senhor tem que pegar o contrato da CBUQ e eu tenho que pegar o contrato? Nós solicitamos via ofício para a prefeitura, vereador. Não existe contrato, são fornecimentos... Então pior ainda mais a situação, que uma obra foi feita sem contrato, sem nada. A revelia foi lá, foi vereador, feito, o senhor vai deixar eu falar, porque senão o senhor está falando vereador, boca, tá na condição de presidente, eu estou aqui e tenho a prerrogativa de poder coordenar os trabalhos. Você vai coordenar os trabalhos, o senhor tem que deixar eu terminar o raciocínio, você não vai ficar me cortando toda hora. Não, eu não estou te cortando, só que eu estou respondendo a Vossa Excelência. Não, você não está respondendo, você não deixou eu terminar meu raciocínio. Ué, mas você está desqualificando a minha pergunta? Não, estou desqualificando a sua pergunta. Vossa Excelência, desde o começo, está desqualificando a minha pergunta. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor, o senhor está errado. O senhor vai terminar eu responder, falar o que eu tenho que falar aqui, depois o senhor volta para a palavra, porque você está me cortando toda hora. É muito simples. Todos os materiais que são compros pela prefeitura, eles estão sendo utilizados pela prefeitura. Agora, se o senhor eu quero emitir um relatório do que foi utilizado no parque, aí a prefeitura tem que enviar para o senhor. Não, eu tinha um contrato de locação de máquina, eu gastei tantas horas de locação. Agora o senhor está falando para mim que toda obra tem que ter contrato? Não necessariamente toda obra tem que ter contrato. Por que existe a Comurg hoje? Para que existe a AMA com seus trabalhadores lá? Para que existe a CEINFRA? Se a prefeitura quiser fazer uma obra por iniciativa dela própria, se ela tendo matéria-prima e tendo mão de obra e maquinário, qual que é o problema? Precisa de contrato para a contratação daquela obra? Então, nós temos que ter algum alto aqui. Nós estamos falando das obras que estão paradas, não do que foi feito, o que de recurso que foi gasto. Recurso que foi gasto, está óbvio, está nos contratos, diversos contratos que a prefeitura tem estão vigentes. Agora, se o senhor quiser falar, não, eu quero quantas horas de máquina que foi gasto lá, e o senhor tem que especificar para a prefeitura o que você quer. Qual foi o contrato da Tecpav lá, que está lá a PC, os maquinários, os tratores da prefeitura, aí eu quero saber quantas horas. Aí é outra coisa. Mas eu acho que nós estamos perdendo o foco daqui. É só isso. Eu estou achando assim, eu como técnico, estou dizendo que as perguntas de Vossa Excelência, muitas vezes é até impossível do presidente responder ali quantas horas de máquina foram utilizadas lá se a gestão do contrato é via SEMAD.
Só isso. Vereador Vinícius, eu não transferi essa pergunta para o presidente. Eu falei que outras pessoas serão obrigadas a vir aqui para depor. Em relação a essa questão aí, o que eu questionei é o seguinte: Vossa Senhoria, Vossa Excelência falou sobre obras de manutenção, que AMA tem orçamento, que CEMOB tem orçamento e que CEINFRA... E concordo, inclusive, eu perguntei muitas coisas para Vossa Excelência, eu consulto Vossa Excelência muitas vezes em relação a muitos assuntos relacionados a obras, porque Vossa Excelência é engenheiro. Agora, nós temos lá um parque de 14 milhões. Nesse parque, houve uma contrapartida de quase 2 milhões do shopping. 400 mil foram gastos em desapropriação. Qual o critério que foi utilizado para poder desapropriar? Quais terrenos foram desapropriados? Um parque que começou com a projeção de 14 milhões, teve 2 milhões que foram destinados para ele. 1,5 milhão não foi utilizado ainda. 1,5 milhão do Fundo Municipal do Meio Ambiente não foi utilizado ainda. Ou seja, o parque está todo, é como se fosse um Frankenstein, monta daqui, dali, encaixa e vai, faz parceria com o setor público, com o setor privado, e aí essa parceria, quanto foi gasto? Como nós temos, infelizmente, uma marginalização da classe política do Brasil, isso cabe a interpretações. Eu vou conceder uma parte para os vereadores na sequência, eu só queria deixar bem claro o seguinte, que quando o vereador Vinícius entrou no mérito da questão, é a opinião dele, mas assim, eu não vou deixar desqualificar minha pergunta. Minha pergunta é: tem uma obra parada na região noroeste, esse projeto iniciou, parou, era 14 milhões, vai ser mais 14 milhões mais, automaticamente essa obra pode ser classificada como uma obra parada. Eu estou perguntando em relação aos gastos que foram feitos lá atrás, porque eles podem levantar suspeitas, inclusive, sobre o atual presidente da AMA. Porque não existe ex-prefeitura, existe ex-prefeito. Não existe ex-secretaria, existe ex-secretário. A partir do momento que a AMA continuar tocando aquele parque, ele vai ser modificado o caráter do projeto, porque uma parte já foi feita. Então, precisamos esclarecer isso de maneira contundente para a sociedade, vereador Vinícius. Minha pergunta ela é pertinente. Uma obra está parada na região noroeste e dinheiro público já foi colocado nela. Quanto? A prefeitura precisa explicar. Isso foi solicitado pela prefeitura. Nós, vereadores, solicitamos um relatório de todas as obras de Goiânia paradas ou em andamento e que a prefeitura apresentasse para todos nós, vereadores, relatório de gastos. Questão de ordem do vereador, relator, delegado Eduardo Prado. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, presidente Gilberto Marques Neto, vereador Vinícius Sequeira, vereadora Priscila TJ, imprensa, assessores, enfim, todos presentes. Vereador, eu quero questionar, o Vinícius citou aqui, senhor presidente Gilberto, eu quero questionar 2 obras que estão paralisadas efetivamente, com o comentário que o vereador Vinícius falou, doutor Oswaldo. São as obras da implantação do Parque Ecológico Brisas da Mata e da questão da reforma da Vila Ambiental do Parque Areão. Ambas as obras, senhor presidente, elas vão vencer dia 30/6 de 2018. Ou seja, se até 30/6, senhores da imprensa, até 30/6, se não houver o saneamento das pendências, logicamente, a Caixa Econômica, como interveniente, os recursos voltam para os cofres da União, no valor de R$ 1.530.206.000, que é as obras do Parque Ecológico Brisas da Mata, e no valor de R$ 310.549,82. Eu tive dificuldade de ver na questão das documentações na CEINFRA, questões de documentação que nós estamos pedindo, isso aqui, logicamente, que nós pegamos de outra maneira, até porque nós estamos esperando. Mas são dados e dados oficiais. Eu queria dizer o seguinte: na questão, doutor Gilberto, da Brisas da Mata, está aguardando um pagamento desde o mês 7 de 2017. O valor, a obra foi concluída 64,53%. O valor global, já disse, 1.530.206. Valor de repasse, 926.250.000. A contrapartida da prefeitura seria R$ 603.956. Só que houve divergências em relação ao pagamento e houve uma glosa no valor de R$ 44.245. Ou seja, a empresa Queluz, que coincidentemente é do secretário Alexandre Magalhães, que está aqui as pendências, houve divergências de pagamento da conta bancária, razão pela qual houve a glosa. E há essa pendência jurídica, doutor Oswaldo, o que está travando. Só que se não solucionar esse problema, e como da Vila Ambiental também é dia 30/6, e hoje é dia 11, nós vamos perder todos os recursos. Inclusive, como Vossa Excelência sabe,
recursos que devem ser, não estou falando que foi má gestão dessa aqui, mas como o prefeito pegou já está 2 anos, tinha que ter solucionado, sem infra, fazer essas divergências, responder, não sei como que é juridicamente, mas nós vamos perder todos os recursos de forma grave, e a imprensa sabe disso. Então, olha só, movimentação bancária divergente, que foi ocorrido em relação a esse pagamento. Eu vou só ler aqui o relatório da Caixa Econômica, que está lá no Ministério, que diz o seguinte... Verificou-se que foi movimentado na conta vinculada o valor de R$ 83.093, o que corresponde ao valor do repasse desbloqueado na comunicação Gigov 2513, de 11/7/2017. O valor movimentado foi transferido de forma irregular para a conta do interveniente executor, FMMA, onde se observou um crédito de 54.901 e 2 débitos no valor de 76.073 e 54.901, restando na conta do interveniente o valor de 7.019. Foram apresentados 3 comprovantes de pagamento, senhor Evaldo, 2 para Queluz, que totalizaram R$ 130 mil, R$ 794,97, e um SSQN no valor de R$ 6.893,42, referente à nota fiscal 11/18, no total de R$ 137.868,39. Foi apresentada uma DUAN no valor de R$ 7.616, que identifica como contribuinte o FMA, sem qualquer menção à empresa executora, que é a Queluz. Ou seja, divergências em pagamento de forma grave, irregulares, que foi inquinada pela Caixa Econômica. E, além de, houve uma glosa de 10% do valor do serviço indicado no ponto 7.1, que é um alambrado com tubo de ferro galvanizado, considerado haver um trecho do mesmo onde não foi concluída a execução da concretagem da viga inferior, ou seja, uma glosa de quase R$ 45 mil. Essas pendências aqui geraram, logicamente, um prejuízo, e é um caso de polícia. É de polícia. A verdade é essa. E o que me espanta é que o proprietário da empresa é um secretário. Assim, não estou querendo... e já manifesto pela convocação do secretário para explicar, de qualquer forma. Então, até no dia 30/6, Gilberto, se nós não resolvermos esse problema, a Prefeitura de Goiânia, imprensa, está perdendo R$ 1.530.206 de uma obra que está 64% concluída, sendo que nós vamos ter que fazer um reajuste e devolver o dinheiro para a União, por causa de problemas jurídicos, problema de gestão. Segundo, a reforma da Vila Ambiental também, no valor de 310 mil, está aguardando uma reprogramação para nova licitação. Vamos ter que devolver também, reajustado, 310.549,82 para a União. E não se espantem nisso, não. Porque é aí que eu falo, até falei para o prefeito pessoalmente, que eu fiz um relatório, inclusive passei um release para a imprensa, que hoje nós vamos devolver, se não resolver o problema dos CIMEIs até em janeiro, nós vamos ter que devolver, relação aos CIMEIs, está aqui o relatório que eu fiz, investigativo, R$ 21.428.869,50 até 30/11. Aí vocês falam, nossa, doutor, mas isso tudo, por vários tipos de problemas que não são sanados, e alguns secretários, doutor Gilberto, que não incluo você, o senhor, vieram em mim e falaram, doutor, eu não consigo destravar, porque essa infra não faz as medições, não faz um novo projeto, não faz nada, é tudo travado. Aí vocês vão achar um absurdo esses valores. Não, nós perdemos já, e o vencimento agora no meio de junho e julho, o patamar, simplesmente, foi o que eu até passei no release para a imprensa, de R$ 200 milhões. 200 milhões de reais. Muitos por falta de contrapartida da Prefeitura, e outros, estão todas as obras elencadas aqui, mediante o trabalho que nós fizemos investigativo, de 200 milhões, sendo que 7 milhões, em relação ao que o Vinícius até tinha me mencionado e me passado no plenário, em duas praças de iniciação esportiva, que são o CIEI do Buena Vista 3 e do Jardim Serra 3. Esse já acabou o dinheiro, já tivemos que devolver. Não cumpriram, a Prefeitura não cumpriu o que tinha que ser cumprido, as divergências da Caixa, devolvemos 7 milhões de reais corrigidos, ou seja, dinheiro rasgado, jogado fora. Fora as outras obras aqui que eu tenho elencado para a imprensa. Então, senhor secretário, a minha pergunta é essa. Diante de tudo que nós observamos, irregularidade de pagamento, né, para essa Queluz, glosagem de valores, divergência, e o contrato vencendo dia 30/6, o que a Prefeitura de Goiânia, o prefeito, o que nós vamos fazer para que nós não percamos quase 2 milhões de reais em valores aqui
Até 30/6 é o prazo máximo. Nós temos aí 15 dias, aí, sei lá, 20 dias para resolver o problema. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Suas colocações foram bastante pertinentes e eu te garanto que eu já bati muita mesa aí tentando resolvê-las com os mesmos argumentos. Agora é com muita tranquilidade que agora nós estamos já com tudo isso resolvido. A questão do Brisas da Mata, do Parque Brisas da Mata, nós tivemos um cuidado redobrado, né, nossa gestão preocupada justamente pelo fato do empreendedor que ganhou a licitação ter se tornado secretário da gestão do prefeito Íris posteriormente. Então, nós tivemos um zelo redobrado. E, infelizmente, nós temos aquela dificuldade do poder público de resolver as questões burocráticas, que foi a minha maior indignação. Exatamente. Erros dentro da AMA, erros em outros locais, nós precisávamos de certificação da Controladoria. E eu vou te dizer o seguinte, vereador, a dificuldade que nós estamos enfrentando, inclusive com alguns servidores. Eu tive a infelicidade de ouvir de um servidor, no início da minha gestão, que este contrato, este processo, estava sendo enviado para a Controladoria e depois que ele voltou com diligência, eu fui questionar e falei, não, eu vou abrir para você. Eu sabia que ia voltar com diligência, mas eu mandei assim mesmo. Eu falei, como assim? Não, eu mandei porque eu estava desmotivado, desanimado, não ganhei nenhuma vantagem aqui na prefeitura, não consegui ser colocado para um cargo específico, eu estava desmotivado, mandei sabendo que ia voltar. Então, é isso que a gente encontra na prefeitura de Goiânia, vereador. Entendi. É a má vontade de muitos servidores que não, parece que não eu tem, elogio Vossa Excelência por a coragem de falar, interesse de ver as coisas andar. Entendi. Mas nós estamos lá, unidos, chegando ao ponto de nós, secretários, pegarmos para fazer. Doutor Eovaldo está aqui do meu lado, meu chefe de gabinete, chegou ao ponto de parar o serviço dele para fazer termo de referência, porque todo o termo de referência que chegava de um assunto específico lá não estava pronto, não saía. Questão dos cemitérios. Exato. Nós precisávamos de um termo de referência para fazer a licitação, para contratar uma empresa para fazer o estudo do que é necessário fazer no cemitério da cidade, nos 4 cemitérios. Ele pegou para fazer, porque senão não ia sair. Senão não desenrola. Não ia sair. Então, nós estamos procurando, claro, nós nesse momento já identificamos as pessoas que estão somando com a nossa gestão para resolver essas coisas. Agora, o do Brisas da Mata, nós pagamos já 2 medições no primeiro semestre, se não me engano, da primeira ano, e semana passada foram pagas a 7ª e 8ª medições, e agora está na mão do empreendedor, a boa vontade dele retomar as obras, que é o secretário, que se comprometeu que nestes 15 dias irá retomar e terminar a execução da obra do parque. Certo. Né? Senhor secretário, só para nesse tema aí, que é o secretário, né, que é da prefeitura, porque aqui no item justamente diz o seguinte, né, que eu peguei diretamente com o documento, diz o seguinte: a relação de comprovantes de pagamento apresentada não pode ser aceita, uma vez que não reflete a movimentação bancária ocorrida no período, senão vejamos. Aí ele elenca, isso aqui que eu já elenquei, esses pagamentos irregulares que foram feitos, inclusive não indicação da própria empresa executora, que seria a Queluz. Senhor Eovaldo, aqui está vários itens, eu passo para o senhor aqui, questionado pela Caixa Econômica, que é interveniente no contrato. A minha dúvida é essa, doutor Eovaldo e doutor Gilberto. Esses problemas foram sanados, essas irregularidades aqui de pagamento, inclusive glosando, coisa que não foi feita pela Queluz, que certificou a questão do tubo de ferro galvanizado, que não foi feito, isso aí é prejuízo. O que mais me deixa preocupado que é do secretário, que está dentro da gestão. Então, assim, foi sanado, a prefeitura teve prejuízo, essas irregularidades, é o primeiro ponto para minha pergunta. A segunda é que é 30/6.
Então, nós podemos ter a garantia, o senhor foi corajoso em dizer o que para mim aqui? Da má gestão, é o que a gente sempre fala para o prefeito. Eu falo de forma tranquila, tive com o prefeito esses dias, resolvendo o problema da Polícia Civil, solícito, né, resolvendo o problema da Delegacia Geral da Polícia Civil. E eu falei para ele, prefeito, o que nós queremos não é uma oposição, ou eu não me sinto oposição, sou um independente, graças a Deus, não preciso de cargo na prefeitura, se tiver cargo eu passo para os outros, não quero cargo, não quero estágio, quero fazer um mandato, como nós todos aqui queremos, Vinícius, Priscila, de mostrar e ajudar. A minha função aqui como vereador, mostrando isso aqui para a imprensa, não é acusar só, até porque o senhor orientou, eu sei da sua boa vontade, principalmente da sua índole. Eu conheço seu pai, conheço o doutor Evaldo, promotor de justiça, né, uma pessoa de uma índole. Mas o que a gente vê, que pode ser na outra gestão, mas o prefeito, logicamente, absorve tudo, porque ele é um novo gestor. Nesses 2 anos, os secretários reclamam para mim. Quando eu fui atrás, Alisson, fui atrás de informações investigativas, eles, doutor, eu não aguento. É burocracia, não desenrolam lá, incompetência, que você acabou de falar, incompetência. Incompetência. Não tem como você perder milhões de reais por conta disso. E agora, olha só, eu estou aqui com os contratos aqui, que são esses número 3 aqui, ó. Todas essas obras aqui, presidente. 30 do 5, 30 do 4, 30 do 6, tem um monte vencendo agora, não da AMA. Agora, o valor total que nós vamos repassar, nós vamos devolver até 19 de 7 de 2018, senhores da imprensa, 186 milhões, 593 mil, R$790. Por falta de projeto? Não, por falta de várias irregularidades que a prefeitura não destrava, que é o que o secretário está falando. Isso aqui é dinheiro que já foi embora. Igual eu falei aqui das duas praças esportivas aqui, que já devolveu o dinheiro, não vai construir mais. São crianças que poderiam estar lá jogando bola, fazendo esporte, cultura nas praças, no Jardim Cerrado, onde não tem nada, não tem segurança, não tem asfalto, pobreza total. Aí a União oferece o recurso, a prefeitura não consegue fazer projeto, não consegue executar, aí nós perdemos os recursos. Igual da faixa T9 ali, nós tivemos que fazer com dinheiro, recurso próprio, por quê? Porque não teve projeto, porque a União tinha o dinheiro. Enfim, é algo que a gente fica triste. Não estou aqui querendo acusar, mas é triste, a imprensa tem que saber da verdade dos fatos. É triste. Então, assim, só em relação à sua pasta, e depois isso aqui, é porque inclusive da Maternidade Oeste também, aqui em janeiro de 2019, nós vamos perder 50 milhões se não resolver. Aí a empresa Elmo falou um monte de situações, e a prefeitura também não fez a contrapartida, o dinheiro está parado por falta de contrapartida da prefeitura. Aí a secretária Fátima Mulher, e já é uma das minhas solicitações de intimação dela na próxima sessão, porque eu dei continuidade na investigação da Maternidade Oeste, ela determinou que se paralise a obra. Tem um documento dela, então... Você me permitiu... Entendeu, Gilberto? Eu queria ver assim, o que foi feito. Então, a gente não tem perigo dessa verba voltar para a União, né? Só para retificar o que eu disse, para não ficar você colocando palavras na minha boca. Não, tudo bem. Também. Não, isso eu não quero jamais. Eu não critiquei a gestão. Eu acho que o gestor, ele é um bom gestor, aquele que monta uma boa equipe. Eu citei fato do início da nossa gestão, onde eu presenciei um efetivo. Ele não foi escolhido pela gestão para estar executando aquela função. Ele estava fazendo esse trabalho, e eu citei um episódio extremamente desagradável que aconteceu, mas que nós, né, inclusive conversando com ele, o momento que ele admitiu isso para mim, ele já estava se propondo a agir de forma diferente. Bacana. Só para ficar claro. Não, tranquilo, não foi isso mesmo que eu mencionei. Agora, dando continuidade, em relação à Vila Ambiental, a ordem de serviço... Não, é do saneamento, né? A Vila Ambiental foi feita a licitação, foi feito o contrato, né? Eu estou confinando hoje, eu vou assinar do plano de saneamento. Aguardando reprogramação para licitar, é o que eu tenho aqui, não sei. Não, foi feita a licitação. Já está licitada? Porque o que aconteceu, só colocar... O motivo do atraso? Com o incêndio que aconteceu o ano passado lá no Parque Areião, foi necessário uma readequação lá do projeto, né? E isso acabou gerando um atraso, porque tinha que fazer algumas adaptações no projeto, no termo, para ser feita a licitação. Né? Exato. Então, foi feita essa licitação, se não me engano. É isso? Vou passar para o doutor Ariovaldo, meu chefe de gabinete, que ele vai esclarecer maiores detalhes em relação a isso aqui. Ele tem informações mais atualizadas. Por favor, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria simplesmente de acrescentar que esse
essa questão da vila ambiental, em razão do incêndio que ocorreu lá, o projeto foi feito um aditivo nele, certo, encaminhado para a Caixa Econômica Federal. Ela aceitou o aditivo e prorrogou o prazo para execução do projeto. Então, prorrogou? Prorrogou. O senhor sabe para que data? Exatamente não, mas eu tenho informações através da gerência de arquitetura que esse prazo foi prorrogado para que se fizesse esse projeto e apresentado à Caixa Econômica para aprovação. Já foi encaminhado e foi aprovado pela Caixa. E os Brisas da Mata também foi prorrogado? O da Mata também foi aceito pela Caixa. A Caixa solicitou à gerência de arquitetura e engenharia que apresentasse alguns documentos e nós temos prazo até amanhã para a entrega desses documentos, que já estão todos confeccionados para encaminhamento à Caixa Econômica. O projeto está tudo ok. E os valores glosados? Não haverá nenhum prejuízo por conta dessa documentação. O projeto está caminhando e é um compromisso por parte do representante da empresa, Queluz, de cumprir o contrato integralmente. Essas questões postas pelo senhor com relação à obra, à execução dela, já foram sanados também, segundo informações prestadas pela engenheira que acompanha a execução da obra, que é a doutora Lorena. A engenheira da AMA? Da AMA. Esses valores glosados, então, ele já foram solucionados. Resolveu essas pendências aqui? Todas essas pendências foram solucionadas. O projeto está no final, na conclusão dele, e dentro do prazo previsto com a concessão dessa permissibilidade da Caixa Econômica Federal. Se eu puder mandar a documentação para a CEI, dessa parte, resolvendo essa questão do problema, principalmente da glosagem do recurso, desses desvios de divergências de prestação de verba. Fazer o levantamento dentro do processo e encaminhar para... Ou seja, sanado esse problema, então, o dinheiro não retorna mais para o Brasil. Não retorna mais. Até amanhã eles vão encaminhar. Agradeço, doutor Oswaldo e o doutor Gilberto, e agradeço principalmente para resolver e ficar atento a essas divergências. Tá bom. Porque é um prejuízo tanto para o município quanto para a própria Felicidade seria se todos tivessem o desprendimento de Vossa Excelência, até porque nós não teríamos perdido aí quase 190 milhões de reais aí nesses últimos meses. Vereador Vinícius, questão de ordem. Só para ampliar um pouco aqui, eu acho que é o seguinte, as informações que o vereador delegado Eduardo Prado trazem me deixam muito feliz, porque quando você faz a glosa, é justamente porque a técnica lá da AMA viu essa possível irregularidade e solicitou que a medição fosse readequada. Então, a glosa justamente é isso. É o fiscal lá da AMA que viu que as medições estão inconsistentes e solicitou para a empresa fazer a sua readequação e foi feito o pagamento de acordo com que a técnica assinou embaixo. E a Caixa também. Não, mas a glosa ela só é viabilizada com a assinatura da fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente. No caso, eu nem sabia o nome da fiscal Lorena, na qual eu quero parabenizar. Talvez passou uma situação, que aí eu peço até para que sejam verificadas a mais. Eu vi todas as medições, e todas as medições corretas, apenas uma, que é a questão da aquisição de terra para o campo de futebol, no valor de R$ 5.800, que aí já está como pago 100%, eu não vi nenhuma parte de aterro lá na obra, só apenas de corte. Então, ou seja, foi extração de terra e não foi colocado terra lá. Então, só peço para ter essa situação só, R$ 5.800. Acho que foi a única inconsistência que eu fiquei na dúvida, e se tiver alguma parte de aterro durante a obra lá, no mais... eu só quero dizer que, quando eu estava sabendo dessa obra, das 8 medições que foram entregues, 6 já haviam sido pagas, faltavam pagar 2, vocês já me informaram que pagaram 2. Eu não sei por que ainda essa obra não foi retomada, porque é normal no ramo da engenharia, normal você ter aí 2, 3 medições atrasadas, ainda mais com recursos federais. Quando é implementado o Tesouro diretamente, isso é uma prática mais contestável. Mas, hoje,
obras com recursos federais precisam de avaliação da Controladoria, da Caixa Econômica Federal, medições, e vai e volta, 2 medições atrasadas, isso aí qualquer empresa sabe que isso é totalmente normal. Agora, a pergunta é por que essas obras não retornaram ainda? E aqui, para mim, não tem culpa nenhuma na AMA, nenhuma na AMA, só realmente da empresa, que já tinha que ter retomado essas obras, eu não sei porquê. Se já de 8 medições, 65% das obras foram pagas, das 8 medições, 6 pagas, a obra parada e aí sendo depredada, aí eu acho que o erro, nesse caso, dessa obra específica do Brisas da Mata, é total do empreendedor, no dono da empresa. Então, a única contestação que eu faço nas medições são essas, o resto estão todas priamente corretas do meu ponto de vista técnico e legislativo aqui. Eu tenho mais algumas perguntas, mas primeiro quero passar para a vereadora Priscila, e depois eu quero entrar especificamente na questão do Fundo do Meio Ambiente. Bom dia a todos. As minhas perguntas com relação aos 3 projetos que a AMA está tocando já foram contempladas nas perguntas dos vereadores. Eu quero fazer uma sugestão ao vereador delegado Eduardo, que é relator dessa CPI. Nós estamos agora com a oportunidade de também tocar de uma outra maneira também os trabalhos da CPI. A Tricom, desde 2016, ela é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Ela, desde 2016, já apresentou uma resolução com diretrizes para todos os tribunais do Brasil, onde qualifica também como improbidade administrativa a má gestão. Então, todas as vezes que um gestor ele perde recursos por falta de apresentar documentos, por falta de fazer adequações, ele pode estar ele entra na caracterização da improbidade administrativa, porque chegou-se à conclusão que no Brasil o problema não trata-se somente da corrupção. A Tricom fez um levantamento que hoje, doutor Ariovaldo, o Brasil ele perde mais com a má gestão do que com a corrupção. Os custos da má gestão eles são mais prejudiciais para o brasileiro, para as crianças, do que a corrupção em si. Então, a gente tem a oportunidade de, com esses dados levantados, desse release já, desse levantamento, desde o nosso... Porque eu já tinha esse levantamento, mas principalmente da gestão do Paulo Garcia. Agora, já de 2016 para cá, aliás, de 2017, eu acho que nós podíamos... já, delegado, apresentar esse relatório e encaminhar, porque algumas dessas obras, não em relação a essas da AMA, mas eu estou falando em relação ao CIMEIS e essas obras, elas já estão com relatórios no Tribunal de Contas da União, algumas por causa de recurso federal e outras no Tribunal de Contas do município, e entregar já essa denúncia. Porque esses gestores eles vão ser responsabilizados pela falta, né, de arcar com a sua responsabilidade quando ele assumiu a gestão dessa pasta, de dar prioridade ao andamento das obras que já estavam com recursos implementados. Porque é importante um gestor que ele começa um projeto, ele vem com um plano de governo, ele começar um plano de governo, mas é mais importante ainda ele tocar uma obra que já estava em andamento, que já tinha recurso carimbado, que já estava com o TAC, que agora, voltando para... Essa é uma sugestão que eu faço. Até por causa dessa diretriz, hoje os tribunais de contas no Brasil trabalham baseado com essa diretriz, principalmente para atuar sobre a má gestão, sobre a perca do recurso em todos os seus âmbitos, tanto na federação quanto na União, quanto no Estado, quanto no município. Então, eu acho importante apresentar essa denúncia quanto à perca de recurso. Com relação ao TAC, o doutor Gilberto ele apresentou uma cópia aqui, o de 2002, com relação ao Parque Nova Esperança. O TAC ele já foi quase cumprido na sua totalidade, que era o depósito, né, da contrapartida do shopping, que já foi depositado no fundo municipal. O doutor Gilberto também trouxe a relação da desapropriação. Ele falou que pode entregar uma cópia para a CPI, então já tem a relação. E eu compartilho, vereador Alisson, da mesma preocupação do vereador Vinícius. Eu acho que é importante a gente focar no motivo da paralisação da obra e daqui para frente, né?
o que está feito lá já está feito, foi feita uma frente de trabalho. A gente sabe que ali foi uma frente entre a AMA, a Comurg, ali não tinha um contrato específico, não usou o fundo, não mexeu no dinheiro do fundo. Grave teria sido feito se tivesse feito sem o projeto. Ele não cumpriu metas do projeto. Aquilo ali foi feito de uma maneira, uma frente de serviço, infelizmente sem programação, não cumpriu o projeto, não está, mas também de uma certa maneira não usou o dinheiro do fundo, né? Não retirou o dinheiro do fundo, então de qualquer maneira deixou a população estar utilizando. Então, eu acho que é importante a gente focar na intenção agora de buscar recurso federal, de dar seguimento ao projeto, porque, com certeza, é importante, já está desapropriada essa área, agora, a partir do momento que desapropriou, que existe um projeto, já começa a trazer prejuízo para o município. Então, é importante tocar essa obra. Essa é um pouco, assim, do que eu penso dessa obra do Nova Esperança. Obrigado, vereadora. Presidente, o senhor tem informação de quanto nós temos em caixa hoje no Fundo Municipal do Meio Ambiente? Nós devemos ter em torno de 19 milhões no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Este recurso, nós temos alguns compromissos, né, em relação a projetos que nos são, inclusive, questões que já foram, decisões judiciais que foram travados esse recurso para uma finalidade específica. Por exemplo, nós temos 7 milhões e 800 para ser utilizado para desenvolver um PRAD lá da erosão da Abel Basílico. Nós temos, constantemente, nós estamos recebendo ofícios aí do Ministério Público, né, decisões judiciais, inclusive, sob penas de multa pessoal para mim e para o prefeito Íris, para resolver questões de erosões e recomposição florística de diversos locais. Esses PRADs, são em torno de 14 PRADs que precisam ser feitos. Para eu atender a demanda em relação a esses projetos, o recurso que eu tenho no Fundo Municipal do Meio Ambiente hoje não consegue resolver todos os projetos que precisam ser realizados. E o que é? Dos PRADs, né? Os PRADs tem diversos aí, tem esse do Abel Basílico, lá do Mingau, tem diversos projetos que precisam ser realizados, que nós estamos contando com esse recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Dentro esse valor específico aqui da contrapartida do shopping, né, quase 2 milhões... inclusive esse. Sim, quase 2 milhões. 409 mil foram gastos naquelas desapropriações e tem uma sobra aí de 1,5 milhão de reais. Esse dinheiro... 1.511.000. 1.511.000. Essa verba, especificamente, ela vai ser utilizada lá no Parque Ecológico Nova Esperança, porque ela tem a destinação específica, através do TAC. Isso. E que é insuficiente, né? Ela não consegue cumprir com todo o projeto, que é bem maior. Nós estamos pleiteando recurso do governo federal. O projeto já se encontra pronto lá na Secretaria de Governo, para ser desmembrado, para buscar recursos do Ministério da Cidade e de reintegração nacional. As minhas dúvidas que eu tenho, vereador Vinícius, em relação àquele parque lá, elas são mais ou menos nesse sentido, de que eu entendo, Vossa Excelência falou, inclusive por telefone para mim, que obras podem ser tocadas sem a necessidade de um contrato, de uma licitação. Eu entendo. E já trabalho com o poder público há praticamente 20 anos. Então, acredito que tem, inclusive, várias secretarias são ordenadoras de despesas, que têm um orçamento próprio para poder executar manutenção, até algumas obras específicas. A minha indagação em relação a esse parque ecológico, vereadora, é no sentido de que ele foi feito um projeto, inclusive eu constatei junto com o senhor Ariovaldo lá no gabinete, na sexta-feira. O projeto todo é de quase 14 milhões, é 13.980.000 reais. Depois tem uma história de um lago que foi formado lá e que a Saneago ficou de executar esse lago, depois não executou também, o que reduziria para 12 milhões, que Vossa Senhoria falou agora há pouco. Enfim, mas é um parque que tem várias vertentes financeiras ali. 3 secretarias na época que começaram a projetar, parceria com empresa,
que possivelmente injetou dinheiro ali. Então, é isso que eu estou querendo saber, o que foi gasto. E é um direito do vereador saber exatamente o que foi gasto. E a obra está parada. É uma obra que ela começou, porém, ela está estacionada naquele aspecto lá. Ela não é uma obra como uma outra, que está sendo tocada com canteiro, foi colocado lá mão de obra, engenharia e parou. Mas, de uma certa forma, ela está parada. Foi feito um projeto, e esse projeto, inicialmente, vou deixar a Vossa Excelência falar, inicialmente ele parou. Então, assim, automaticamente, ele entra nessa classificação de obras paradas. E a comunidade me procurou. Logo que essa CEI começou, os moradores da região noroeste falaram, tem um parque, a história do parque é essa, né? Citaram até nomes de empresas que não convém eu citar aqui, que teriam injetado dinheiro lá, porque eu não tenho provas ainda, mas empresas teriam injetado dinheiro naquele parque lá. Isso tudo acaba levantando suspeitas sobre ex-gestores, que eu acredito que convém, vereadores, que nós possamos convocar aqui para poder explicar um pouco melhor essa história desse parque. Eu concordo que nós precisamos dar um start e fiscalizar a partir de agora as obras que estão paradas. Não tem ninguém mais preocupado do que eu em relação a isso aqui nessa comissão, porque, na verdade, essa comissão ela nasceu através de uma propositura minha. Hoje nós temos, ao que tudo indica, nós tínhamos 40 obras paradas no começo, mas depois já mudou o quadro. Hoje nós temos quase uma centena de obras paradas em Goiânia, porque a prefeitura até agora não teve também a atenção devida com essa CEI, de passar a informação precisa de quantas obras paradas nós temos. Não temos essa informação. Então, por enquanto, nós estamos aqui trabalhando com boa vontade. Os relatórios que são apresentados para essa CEI chegam com, no mínimo, 30, 40 dias de atraso. A informação que nós tivemos de várias pastas da Prefeitura é de que a Prefeitura não tem quadro suficiente para tirar xerox para enviar para essa CEI, e nem para fazer de maneira, enfim, de imprimir, de tirar print, né, de printar os documentos e mandar para a gente, enfim, escaneados. Ou seja, essa CEI ela pode ficar estacionada. Na verdade, não é a CEI das obras paradas, é a CEI que está parada, porque a Prefeitura não fornece informação para nós. Nós estamos aqui há quase 2 meses trabalhando, e o Eduardo Prado, vereador, e eu, o vereador Alisson Lima, fomos até a Prefeitura buscar pessoalmente, com a nossa equipe, cópias de projeto e de processo, porque a Prefeitura não nos enviou. Enfim, e agora o número, que inicialmente eram 40 obras, possivelmente tenhamos aí cerca de 100, pelo menos umas centenas de obras paradas no município de Goiânia. Então, quando perguntei, esse dinheiro do fundo ele pode ser usado, inclusive, na construção de novos parques, ou não? Esses 29 milhões, né? Pode sim. 20, 19. Perdão. Pode sim. Na construção de novos projetos. Poderia. Eu preciso esclarecer uma coisa com relação ao valor. Desses 19 milhões, tem 7 milhões e 800 mil, que é vinculado ao Parque Abel Basílio. A história daquela erosão lá, né? E 1.511.000 reais do Nova Esperança. Então, deduzido esses valores, que aproximadamente dão em torno de 9 milhões, nós temos disponível para aplicação em parques 10 milhões. Temos também que retirar desse valor o custeio da agência, o custeio que gira em torno de 5 milhões de reais, que é o valor que está previsto no orçamento para o exercício de 2018. Então, valor líquido, nós poderíamos utilizar em torno de aproximadamente 5 milhões de reais. Esse é o valor que nós temos disponível. Agora, presidente, voltando ainda a essa questão do fundo, os parques de Goiânia hoje, esses parques mais recentes, eles foram projetados em cima de parceria com o governo federal, ou esses parques eles são todos de verba própria do município? O senhor tem essa informação? Esses parques mais recentes, né? Que foram implantados? O Parque Cascavel, por exemplo, enfim, esses parques eles são de verba apenas municipal ou eles são verbas federais? Eu fico perguntando isso porque é o seguinte, nós temos mais de 1,5 milhão de reais ainda em caixa, especificamente sobre lá o Parque Ecológico Nova Esperança. Não seria uma contrapartida suficiente para buscar uma parceria com o governo federal e ter executado lá atrás, inclusive, já essa obra? Olha, esse dinheiro está parado, né? Até para aproveitar a oportunidade, vocês, inclusive, o vereador Vinícius fez parte da gestão passada, ele sabe a dificuldade que o município viveu nos últimos anos. Nós encontramos a prefeitura numa situação bastante complicada. Só para você ter uma ideia, a gerência que cuida desses PRADs que nós precisamos desenvolver, na gestão passada do prefeito Iris Rezende, haviam 23, com os estagiários, 27 pessoas
trabalhando, né, nesses assuntos dos PRADs. Hoje nós estamos com 4 servidores, uma está de licença maternária, nós estamos com 3, mais a gerente, 4, para cuidar desse assunto. Então, essa é a realidade da prefeitura. Nós estamos com uma deficiência grande de técnicos, inclusive a agência está trabalhando com processos de licenciamento de 2014 ainda. Nós estamos a necessidade urgente de que se faça um concurso público, mas todos nós sabemos que a situação financeira da prefeitura ainda se encontra delicada, não só a AMA, mas também a Guarda Civil precisa de... Conversando com o comandante antes de ontem, ele me informou que ele teve uma perda de 150 efetivos, aposentaram, passaram em concursos. Então, a prefeitura está completamente desfalcada de técnicos para trabalhar em diversas áreas. Dificuldade de técnico para elaborar projetos, inclusive os projetos de revitalização, de implantação de parques. Vocês, citando aí a dificuldade para não perder os recursos, o prefeito Íris fez um decreto, criando lá uma comissão de projetos, lá na Segov, onde o secretário é presidente, o superintendente da GEPAC, ele está lá com a coordenação. É uma comissão que está captando todos os arquitetos, engenheiros que estão ociosos nas pastas para se concentrarem e trabalharem focando nessas obras. E foi feito um planejamento colocando quais são as prioridades, quais são aquelas que, infelizmente, não vai ser possível nessa gestão dar a atenção necessária, porque não adianta pensar que vai conseguir fazer todos os planejamentos que lá de trás foram feitos. Então, o que o prefeito está fazendo é dar prioridade para aquelas que, por exemplo, agora, na sexta-feira, nós fizemos uma visita na Itamaracá, que é uma obra, inclusive, financiada pelo BID, uma escola belíssima, que vai ser inaugurada. O prefeito deu prazo para o secretário até o dia 1º de agosto, mas nós acreditamos até que será inaugurada antes. Goiânia não tem uma escola com aquela qualidade que vai ser inaugurada agora, que é uma obra financiada, que é um programa lá de fortalecimento institucional da Secretaria de Educação, que vai ser feita a inauguração dessa escola, em frente ali ao parque. Então, o prefeito está procurando focar nessas obras que precisam ser concluídas, ele está visitando a maioria delas, né, e sempre, quando tem essas frentes de serviços, esses mutirões, ele tem passado por elas e dado prioridade. Então, a gestão está atenta em relação a todos esses projetos. Então, a questão hoje é a dificuldade em elaborar novos projetos por falta de quadro técnico, então. Está sendo feito, inclusive. Nós estamos buscando parceria, nós firmamos convênio na semana passada com a Universidade Federal, né, o reitor esteve num momento de comemoração lá do meio ambiente, nós fizemos firmamos um convênio onde vai iniciar uma série de trabalhos, inclusive para a elaboração desses PRADs, para fazer projetos. Nós estamos buscando o máximo de parcerias para desenvolver os trabalhos e conseguir fazer cumprir com tudo isso. Vereador Vinícius, pediu palavra? Não só por quando Vossa Excelência terminar a fala do presidente da AMA, eu tenho alguns requerimentos que possam ser aprovados aqui pela comissão. Requerimentos também? Eu não sei se foi perguntado por algum outro par, mas quantas obras paradas hoje nós temos de responsabilidade da AMA hoje, no momento? Quantos parques parados? Tem alguma obra nesse sentido? Além do Parque Brisas da Mata, que está parado? Somente essas que foram mencionadas aqui, né? Brisas da Mata. Esse parque ecológico, por enquanto, não foi classificado como parado, né, tecnicamente, mas só o Brisas da Mata, vereador Vinícius, hoje, a informação que nós temos é só essa? Só o Brisas da Mata. Só o Brisa da Mata. Eu queria saber se é possível dar uma verificada naquela lista de imóveis desapropriados lá da região noroeste. Está aqui, né? Vereadora. Não, aqui são os imóveis desapropriados na região noroeste lá. E tem um valor aqui, né? Que foi... Aqui, ó. Decreto do prefeito.
Para aquela área específica lá, por enquanto, a Prefeitura está com nenhum projeto, lá para o Parque Ecológico Nova Esperança. O projeto está pronto, eu já mencionei que ele está pronto, ele se encontra na Secretaria de Governo para ser desmembrado, para pleitear recurso federal, porque é uma obra que tem um valor muito acima do valor que foi destinado através dessa compensação ambiental do Shopping Passeio das Águas. É aquele projeto lá que nós ficamos em cima dele na sexta-feira? É aquele lá ou é um outro projeto? É um outro projeto. Qual que é o valor dele? 12 milhões. Aqui, ó, Por isso que teve essa divergência de valor aí, porque ele me apresentou um projeto na sexta-feira. Secretário, queria agradecer, presidente, queria agradecer tua fala e teu comparecimento aqui, deixando bem claro desde o começo que realmente o presidente Gilberto veio como convidado e não foi convocado, né? E deixei bem claro também, tanto para ele quanto para a imprensa, desde o começo, que não tinha nenhuma suspeição sobre a gestão dele. Queria, de pronto, agradecer aqui seu comparecimento na sede das obras paradas. Eu que agradeço e me coloco à disposição para prestar novos esclarecimentos. Como eu disse, é um assunto que não é da nossa gestão, mas nós temos a preocupação de zelar para todas as questões que dizem respeito à pasta. Obrigado, presidente. O presidente está liberado já, caso tenha outros compromissos, para falar com a imprensa. Uma questão de ordem para o vereador Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, presidente Gilberto, só para parabenizar Vossa Excelência, domínio total dos assuntos pertinentes da AMA lá. E ficou muito claro aqui que nenhuma paralisação da obra é pertinente aqui à gestão de Vossa Senhoria. Então, parabenizar a engenheira lá, que foi muito eficaz em ver essas glosas que são necessárias a fazer. Então, só para parabenizar a gestão de Vossa Excelência junto à AMA lá. E, presidente Alisson, só para colocar aqui em votação, eu estou, depois de debruçar os finais de semana aí, sobre a questão dos corredores. Foram 5 lotes licitados na gestão anterior sobre RDC. O que era o RDC? O RDC era um regime diferenciado de contratação. Ele foi feito na época da Copa do Mundo, que foi no Brasil. Eles inventaram, fizeram essa nova modalidade de licitação, que deu muito problema no país. Funcionou para licitar os estádios, as obras que eram da Copa, e algumas obras da Prefeitura foram licitadas assim. Então, foram licitadas sobre a RDC alguns corredores da cidade, dentre elas o corredor da T9, com quase 40 milhões de reais, o lote 2 lá da Independência, também baseado em mais ou menos 21 milhões de reais, o lote 3 da corredor 85, 22 milhões de reais, e o corredor da T63 com 17 milhões de reais, mais o corredor da 24 de outubro, mais 10 milhões de reais, e essa licitação ela foi feita não pela SEMAD, mas existia uma comissão de licitação da CMTC, e eu estou pedindo cópia integral desse processo de licitação junto à SEMAD e junto à CMTC, e explico por que pela SEMAD, porque o processo está com carga voltada para a SEMAD e não chegou lá, então alguém tem que achar esse processo. E também as últimas medições dos corredores, os corredores do transporte coletivo, que é umas obras de grande importância para a mobilidade da cidade. Foi enviado para mim também um relatório do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, apontando uma série de fatores e erros aí, e alguns taxas que foram firmados para a execução dessas obras do T9, da Independência, da 85, da T63 e também da 24 de outubro. E parece que está em caixa, foram destinados aqui mais de 30 milhões de reais para essas obras, e essas obras, tirando o corredor da 85 e da T63, todas elas estão ainda inexecutadas. Então, estou colocando em apreciação aqui, quero que Vossa Excelência coloque de imediato a apreciação desses requerimentos e também que a gente possa pautar essas 5 obras da cidade de Goiânia. Em votação, os requerimentos apresentados pelo vereador Vinícius Cerqueira. Alguém quer discutir? Não, tranquilo. Aprovado, então, os requerimentos de imediato. Inclusive, tem o corredor T7 também, é um corredor que está parado, né? Está aqui, foi incluso aí. Vereador Eduardo Prato. Senhor presidente, eu apresento também requerimentos aqui em relação para dar continuidade em relação ao Hospital e Maternidade Oeste. Eu já, de pronto, eu já peço
a convocação da secretária Fátima Muré, assim como os proprietários da empresa Elmo Engenharia. E eu falo por quê. A empresa Elmo Engenharia nos responderam aqui em relação à paralisação da obra, dizendo que a obra é orçada em 50 milhões, que está com prazo para finalizar em janeiro de 2019, no andar da carruagem, eu acho que nem vai conseguir. 12 de janeiro teve um termo de paralisação da obra pública. Ou há a falta de pagamento das medições de julho a dezembro de 2018, né, no valor de R$ 1.165.083, R$ 165,83, e aqui ela alega que os valores estão depositados pela União e não há o pagamento da contrapartida da Prefeitura, no valor de quase R$ 858 mil. Ela justifica algumas situações, apesar de haver contradições apontadas pela Caixa em relação ao projeto ELEC, que não foi feito de acordo com os padrões da CELG, a questão do AVTO da Saniago, que não foi cumprido desde 2017, ou seja, há uma situação que também a empresa não cumpriu, e isso é a razão pela intimação dos responsáveis da Elmo Engenharia. De novo, e em relação a Fátima Muré, é justamente por causa dela como gestora, eu quero ouvir da boca dela, razão pela qual ela assinou um termo de paralisação da obra com prazo indeterminado, em vez de sanar e fazer a contrapartida do pagamento e pagar as medições que já estão lá paralisadas, e há o dinheiro para isso, só não há contrapartida, ou ela sana os problemas aqui, cobra da Elmo Engenharia, a obra vai ficar daquele até quando? Ela fez aqui um termo de paralisação, que eu estou com o documento aqui assinado por ela, pela Elmo, dizendo o seguinte: objeto, aos 12 dias do mês de janeiro, a Prefeitura de Goiânia, pela Secretaria Municipal de Saúde, após análise de manifestação positiva do seu corpo técnico, determina a paralisação por tempo indeterminado a partir dessa data da execução da obra, conforme consta. Ou seja, de paralisar a Maternidade Oeste e o hospital, 50 milhões, sendo que depois, em janeiro, chega o prazo fim da execução do contrato, nós vamos perder 50 milhões de reais. Então, eu quero intimar a secretária Fátima para justificar por que ela está paralisando. Para mim, isso é ato de improbidade. Como é que parar uma obra de 50 milhões com prazo indeterminado, em vez de sanar os problemas? Né? Então, ela jogando a responsabilidade na Elmo e a Elmo jogando a responsabilidade na Prefeitura. Esses são os meus requerimentos, senhor presidente. Para colocar em votação, preciso que o vereador Vinícius retorne, né? Preciso de quórum para poder votar o requerimento de convocação da Fátima, secretária Fátima. Saiu, velho. Vamos aguardar o retorno dele. Foi embora? O vereador Vinícius? Ué, mas não acabou a sessão. Vai voltar? Hoje eu recebi uma notícia através do meu Facebook, de que tem aquele vigilante que estava lá, está saindo, disse que teve uma determinação de sair de lá para poder abandonar a obra. A Elmo está abandonando a obra, segundo me comunicou. Mas aí, aqui a informação que eu recebi hoje, não, isso pelas aqui, mídias sociais, consta aqui, consta aqui, deixa eu ler para você aqui. Na resposta disso aqui, de que, de que por falta de pagamento a Elmo iria abandonar a obra hoje. Isso aí nós vamos investigar, então, né? A obra em questão encontra paralisada. Aqui, tá. Item 3 aqui. Conforme apresentado o item 1, com a paralisação do contrato, a contratada não tem mais a responsabilidade de guarda sobre o patrimônio público. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde promover a autorização para qualquer tipo de acesso às dependências do imóvel. Ou seja, ela está escrevendo a guarda... De que dia esse ofício aí? Esse ofício é dia 7 de junho de 2018, após nossa ida lá. Então é o seguinte, eu quero já convocar os representantes da Elmo e a secretária Fátima, se possível, no primeiro dia, que nós, conforme for, nós fazemos a cariação deles aqui, ver quem está mentindo. Próxima sessão. Botar os dois frente a frente aqui e o pau vai quebrar. O delegado está inspirado hoje. Aguardando o retorno do vereador Vinícius. Pode. Nós temos 3 votos aqui, então, pela convocação da secretária, faltando apenas o vereador Vinícius. O nome é o vereador Adão aqui. Agora na delegação tem escrivão. Não, eu já voltei, então eu posso ir. Chama, por favor, aí, Gal, só para que eu possa perguntar para ele. Eu já voltei. O vereador abandonou a sessão na hora da votação. Voltei sim, eu tenho que ele falar. Agora você tem que fazer. Vocês vão saber, eu deixei
Tchau, vereador. Obrigado. Aguardando o retorno do Vinícius. Para a próxima sessão, né? Segunda-feira que vem, Fátima Muruê e Povo da Elmo. E aí? Esperando. Tem que esperar o Vinícius. Vou ver se ele tá vindo. Calma aí. Ou... Nossa, 14 mil metros quadrados. Nós temos chácaras aqui de 12 mil metros quadrados sendo vendidas por preço de banana. Naqueles processos lá de desapropriação lá da... Eu já. Você viu isso aqui? São todos os imóveis lá da região que foram desapropriados lá para o parque. Olha, nós temos chácara de 14 mil metros quadrados. Todos esses imóveis aqui foram desapropriados por um total de R$409 mil. Pagou já? Já. Mas a denúncia é que é tudo laranja, entendeu? De uma pessoa só. Estamos ao vivo ainda não, né? Estamos ao vivo ainda na TV Câmara, aguardando a presença do vereador Vinícius Siqueira, que quase deu um tapa na mesa aqui na hora que eu perguntei para ele para o secretário a questão do Parque Ecológico Nova Esperança. E agora abandonou a sessão durante votação. Estão gravando para a imprensa lá? Todo mundo? A sessão está suspensa por 10 minutos, até o retorno do vereador Vinícius. Reaberta a presente sessão, mas por falta de quórum, estamos suspendendo a sessão por prazo indeterminado.